é o Senhor quem vai falar. Palavras que transformam nossa vida. Aclamemos com alegria e louvor a palavra que fecunda a nossa vida. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, descendo Jesus do monte com Pedro, Tiago e João, e chegando perto dos outros discípulos, viram que estavam rodeados por uma multidão. Alguns mestres da lei estavam discutindo com eles. Logo que a multidão viu Jesus, ficou surpresa e correu para saudá-lo. Jesus perguntou aos discípulos: o que discutis com eles? Alguém da multidão respondeu: Mestre, eu trouxe a ti o meu filho, que tem um espírito mudo. Cada vez que o espírito o ataca, joga-o no chão e ele começa a espumar, range os dentes e fica completamente rijo. Eu pedi aos teus discípulos para expulsarem o espírito, mas eles não conseguiram. Jesus disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando terei que suportar-vos? Trazei aqui o menino. E levaram-lhe o menino. Quando o espírito viu Jesus, sacudiu violentamente o menino, que caiu no chão, e começou a rolar e a espumar pela boca. Jesus perguntou ao pai: desde quando ele está assim? O pai respondeu: desde criança. E muitas vezes o espírito já o lançou no fogo e na água para matá-lo. Se podes fazer alguma coisa, tem piedade de nós e ajuda-nos. Jesus disse: se podes, tudo é possível para quem tem fé. O pai do menino disse em alta voz: eu tenho fé, mas ajuda a minha falta de fé. Jesus viu que a multidão acorria para junto dele. Então ordenou ao espírito impuro: espírito mudo e surdo, eu te ordeno que saias do menino e nunca mais entres nele. O espírito sacudiu o menino com violência, deu um grito e saiu. O menino ficou como morto, e por isso todos diziam: ele morreu. Mas Jesus pegou a mão do menino, levantou-o e o menino ficou de pé. Depois que Jesus entrou em casa, os discípulos lhe perguntaram a sós: por que nós não conseguimos expulsar o espírito? Jesus respondeu: essa espécie de demônios não pode ser expulsa de nenhum modo, a não ser pela oração. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, voltando ao tempo comum da vida da igreja, nós já estamos na 7ª semana do tempo comum, porque nós tivemos essas outras 6 semanas antes de começar o tempo da Páscoa, o tempo da Quaresma. E agora nós vamos entrar ou retomar a cotidianidade da vida de Jesus. As coisas que Jesus ia fazer no dia a dia. Encontrava pessoas, curava, expulsava demônios, como nós ouvimos. Só que se você percebeu, o Evangelho começa assim: Jesus, quando desceu do monte, juntamente com Pedro, Tiago e João, encontrou a multidão. Desceu do monte
se nós andássemos um pouquinho para trás no evangelho que nós ouvimos hoje, é o fato da transfiguração. Aqueles 3 que estavam com Jesus viram a transfiguração de Jesus, viram a manifestação de Jesus. Mas esses mesmos 3 se juntaram no meio daquela multidão que estava ali a discutir, e 3 realidades nos saltam ou nos saltaram nos ouvidos. A primeira característica do evangelho que nós ouvimos, o espírito que estava naquele rapaz, naquele menino, era um espírito mudo. Mas não um espírito mudo simplesmente. Alguns historiadores, alguns estudiosos, alguns exegetas vão dizer que esse tipo de manifestação que rangia os dentes, que espumava pela boca, era a epilepsia que hoje nós conhecemos, mas naquele tempo eles pensavam que era um espírito impuro. Mas o mais importante não era se era um espírito ou se não era um espírito. O mais importante é que deixava aquele menino mudo e surdo. A primeira característica do Evangelho, até porque faz ligação com a primeira leitura do livro do Eclesiástico. A palavra de Deus é fonte de toda sabedoria. A palavra de Deus é aquela que guia os passos. A palavra de Deus é luz para os nossos passos. Quando não existe essa palavra, existe trevas, existe escuridão, existe perdição. Porque se é a palavra de Deus que guia os nossos passos, se é a palavra de Deus que é luz para os nossos passos, quando nós estamos perdidos, é porque a palavra de Deus já não fala mais aos nossos ouvidos. E veja que esse menino não era apenas mudo, ele era também surdo. Uma vez surdo, ele não tinha como falar. Mas preste atenção numa coisa. O que é que tem nos calado? O que é que tem nos deixado mudos? Diante de situações escandalosas que nós vamos ouvindo, nós ficamos mudos. Tantas situações que vão chegando aos nossos ouvidos, basta ouvirmos ou assistirmos um telejornal. São situações escandalosas que muitas vezes nós vemos e nós vamos ficando mudos, porque todas essas coisas que vão dizendo, todas essas coisas que vão falando, todas essas falsas verdades que vão querendo que entre pelos nossos ouvidos, não são palavras de Deus e por isso nos deixa mudos. E aí eu falo para nós cristãos, para quem não é, não me interessa, aqui. Mas para nós cristãos, que diante de um mundo descristianizado, que faz entrar pelos nossos ouvidos tantas coisas que vão contra a palavra de Deus, eu só fico mudo, eu permaneço mudo, e eu estou dizendo mudo, eu não tenho argumento para lutar contra certas coisas, é porque não tenho a palavra de Deus que entra pelos meus ouvidos. E é por isso que eu fico mudo. Diante de certas situações que nós vamos vendo, diante de certas coisas que nos ditam que é verdade, que ditam que são leis, que ditam que tem que ser assim a partir de agora, porque as coisas mudaram, você tem que aceitar à força certas coisas porque dizem que é assim. Nós vamos ficando mudos, porque a palavra de Deus, que é luz para os nossos passos, que é aquela que ilumina os nossos passos, aquela que direciona os nossos passos, não entra mais pelos nossos ouvidos, porque nós vamos deixando espaço para estas coisas e vamos perdendo espaço na palavra de Deus. Como é que eu posso ser guiado pela palavra de Deus, se muitas vezes eu não tenho nem mesmo contato com a palavra de Deus? Será que eu, ao pegar a Bíblia, eu sei pelo menos manusear a Bíblia? Será que eu sei qual que é pelo menos o primeiro livro da palavra de Deus? Será que eu sei a sequência? E não apenas a palavra de Deus que fala na Bíblia, mas a palavra de Deus que fala nos fatos. A palavra de Deus que fala na história, a palavra de Deus que fala na vida dos santos, a palavra de Deus que é o próprio Jesus. Quando essa palavra de Deus não entra pelos nossos ouvidos, nós nos tornamos mudos, porque não temos argumentos para lutar sobre certas coisas.
E aí vamos dizendo, é assim mesmo, agora é assim. É uma pessoa otária, que se deixa levar por essas coisas, que entram pelos ouvidos e vai dizer, não, é assim mesmo, agora é assim, as coisas devem ser assim, eu devo aceitar isso porque é dessa forma. É porque a palavra de Deus não entra nos nossos ouvidos e por isso nós nos tornamos mudos. Essa é a primeira característica do Evangelho. A segunda característica do Evangelho da liturgia de hoje. Quando a palavra de Deus não entra pelos nossos ouvidos, acontece o que aconteceu com aquele pai. Aquele pai daquele menino que tinha esse problema, chega até Jesus e pede que Jesus possa fazer alguma coisa. Mas ele não simplesmente pede, ele duvida. Se podes fazer alguma coisa, faça. Jesus eu dei até um pouco de ênfase quando eu estava proclamando o Evangelho, porque é uma pergunta assim, se podes? Jesus, ao responder para aquele homem, diz assim, peraí, você está pensando que está falando com quem? Acho que você não conhece com quem você está falando. Se podes, São Paulo vai dizer que a fé entra pelos ouvidos. Se a palavra de Deus não entra pelos nossos ouvidos, nós não vamos ter fé. Nós não vamos acreditar naquele que realmente nós colocamos a nossa confiança. E por isso vamos aceitando outras verdades. E por isso vamos aceitando outros deuses. E por isso que nós vamos aceitando outras religiões, outras coisas que vão nos dizendo. Se podes, aí fica só no campo da cura pela cura. Fica só no campo superficial. E a fé não passa apenas pela cura. A fé tem um passo além da cura. Porque a cura pode ser sim o encontro pessoal com Jesus, mas se ela só fica na manifestação do superficialismo da cura, ela não entra no coração, porque ela precisa ser acompanhada pela fé que entra pelos ouvidos. Acompanhada por essa fé que entra pelos meus ouvidos e que fortalece. Eu sei em quem confiei. Eu acredito na verdade de Jesus. Eu acredito na justiça de Jesus. Eu acredito na libertação de Jesus. Mas se eu não acredito, se eu não faço experiência com essa palavra, se eu não deixo que essa palavra entre nos meus ouvidos, eu vou fazer a mesma pergunta. Eu posso até me aproximar de Jesus. Eu posso até pedir para Jesus. Eu posso até rezar. Mas vou rezar assim, se podes, faça alguma coisa. E a resposta para mim e para você hoje é o que Jesus disse para aquele homem: se podes, tenha vergonha na cara. Completando, né? Olha que ousadia minha, completando aquilo que Jesus disse. Se podes, tudo é possível aquele que crê, vai dizer Jesus. Mas como é que uma pessoa crê se essa pessoa não é penetrada pelos ouvidos com a palavra de Deus e pelo contrário é penetrada nos ouvidos por outras palavras de falsos deuses, de falsos profetas que agora trazem como que agora é a libertação da humanidade. Você me segue, é a libertação da humanidade. Você me segue, é desse jeito que tem que ser e eu vou te libertar. Eu te dou ali uma coisinha e você faz o que eu te mando. Eu te dou ali uma cesta básica e você faz o que eu te mando, inclusive a tua opinião. Inclusive a tua opinião muda por pouca coisa. Não, eu te dou ali uma cesta básica, um pacote de arroz, de feijão, você muda a opinião. Completa o que Jesus falou. Se podes, tenha vergonha. Terceira característica do Evangelho de hoje. Por que os discípulos não conseguiram expulsar este demônio? Por que os discípulos de Jesus não conseguiram expulsar o demônio? A fé que entra pelos ouvidos é confundida com outras coisas que entram pelos ouvidos. Ou seja, a palavra de Deus não entra. Veja que esses discípulos desciam do monte, tinham visto Jesus sendo transfigurado, mas depois,
quando eles vão para o canto, quando eles vão para casa, eles vão falar para Jesus: mas por que nós não conseguimos expulsar o demônio? Jesus, com toda a paciência, vai dizer assim: certos demônios só são expulsos na oração. Aí é você aprender a falar com Deus, para que você possa falar de Deus. A oração é isso. É por isso que nós nos tornamos mudos para defender aquilo que são os nossos conceitos, aquilo que é a verdade de Deus que nós acreditamos, porque nós não falamos com Deus. Como é que nós vamos aprender a falar de Deus? Se nós não conseguimos falar com Deus e ficamos até mesmo naquela oração superficial de fazer coisas, na oração às vezes do comércio, de fazer trocas com Deus, ou de cumprir normas. Falo agora para nós que somos membros de comunidade, nós somos consagrados, temos regras de vida, a nossa espiritualidade, a nossa oração, que é falar com Deus, para que nós possamos ser inspirados a falar de Deus, não se baseia no fazer coisas, mas se baseia no estar na presença de Deus continuamente. E se eu não estou na presença de Deus continuamente, eu ignoro a festa que nós celebrávamos ontem, que é a festa de Pentecostes. E o que é a festa de Pentecostes? Não é mais ter Deus conosco, mas é ter Deus em nós. É acreditar que Ele está a qualquer momento comigo. Então, aprenda a falar de Deus, ouvindo o que Ele fala, através da tua fala, diretamente a Ele. Que o Senhor nos converta a cada dia e nos faça experimentar a verdadeira graça de falarmos dEle, porque antes ouvimos o que Ele nos diz. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Entregue aqui no altar, nesse ofertório, a tua falta de fé. Não a falta de fé porque você não acredita que Deus pode fazer alguma coisa, mas a falta de fé pode ser uma preguiça espiritual que me deixa longe de Deus. Põe aqui e queira, nesta missa, você sair falando de Deus, porque você ouviu a Deus. CançãoNovaPlay.com. Assine já!